Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o caminho santo, é lá que está e que vai estar. Está até um pouco, quase nada, mas vai estar lá, só na congregação cristã no Brasil, a semente santa, o caminho verdadeiro, um só batismo, uma só fé, um só aprisco, congregação cristã no Brasil, a graça. Olha que você está no Santo Cavaleiro, no canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. E só aqui você tem os santos palavrões, também só aqui que tem os coscorões asmos, os pães da preposição, os bolos asmos, feito com a flor da farinha, untados com azeite, cozido no fogo, no forno, nas assadeiras, untadinhas assim com azeite puro, moído na hora, com azeite da oliveira. E só nessa bagaça aqui você também tem o vinho, o santo vinho, alegria. Só que, se você for por aí, você vai comer parra brava e morte na panela. Farinha adulterada. O cristianismo adulterado. Também aqui tem um filezinho de carne com boi, tem um leite puro da vaca, que é feito bolo de uva, os bolos com trigo puro, que a vaca pastou lá no Monte Carmelo. O fértil Monte Carmelo. Crônicas, história com H, para dar lição, você extrair a lição da história com H, das crônicas dos reis, das crônicas dos povos, da semente santa que pecou. E aí, com essa lição, você reflete e não repete. Reflete e não repete. Para que não aconteça com você o que aconteceu com os pecadores CCBistas lá do passado. E o cavaleiro vai expor aqui. As 12 tribos de Levi, as 12 tribos de Levi, as 12 tribos de Israel, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Zebulon, Isacar, sabe? Essas foram Gade, José, Manassés, Naftali, sabe? Essas foram as tribos de Israel que o Senhor disse aqui, não faça isso. Falou para essas tribos não fazer isso. E adivinha o que eles fizeram? Foi exatamente isso que eles fizeram. Fizeram como Adão. O Senhor falou, Adão, tá vendo tudo isso aqui? Tô, Senhor. Então, você pode comer. Mas Adão, você não tá vendo aquela fruta ali? E Adão falou, tô, Senhor. Não coma daquela. Meu amigo, ordem direta. Sabe o que é ordem direta? Ordem direta, como é o comandante do exército, dá ordem direta para o seu subordinado. Se você transgredir, é corte marcial, meu filho, é caixão. Então o Senhor falou para Adão, Adão, tá vendo aquilo lá? Não coma daquilo lá, meu filho. Adão falou, tá bom, Senhor. O Senhor falou para as 12 tribos de Israel, tá vendo 12 tribos de Israel? Não misture a semente santa. Vocês são filhos de Jacó, não misture a semente santa e não vá casar com mulheres estranhas, com as moabitas, com as amonitas, com as jebuseias, que antes de Jerusalém eram as tribos estranhas, não vai casar com as eteias, com as cananeias, com as ferizeias, não vai casar com os amorreus, com as mulheres dos amorreus, não vai casar com as mulheres desses povos. O Senhor falou isso para não misturar a semente santa, as 12 tribos. E aí, adivinha o que aconteceu? Foi exatamente o que os filhos de Israel foram fazer. E aí, adivinha o que aconteceu? Meu amigo, aprenda a lição e reflete na lição que o cavaleiro está trazendo aqui, os coscorões dos pães asmos, e não vai fazer ele não vai fazer, porque se fizer, meu filho, é caixão. Qual é o problema dos pecadores, tanto os pecadores CCBistas, quanto os cristãos de Iraque, esses vigaristas bíblicos,
que acha que o Senhor Jesus Cristo veio, ele veio, como é que fala? Veio abdicar, veio jogar tudo isso aqui para trás. Ou seja, que o Senhor Jesus veio anular tudo isso aqui. Eles acham isso. Eles acham que, eles dizem assim, nós, os salvos, não precisamos fazer nada do que está escrito na Bíblia. Não precisamos cumprir mandamento, nem palavra de Deus, nem nada, nada, nada. Nós já estamos salvos. Porque o versículo do Efésios 2, 8, 9 diz que eles estão salvos. Então eles podem fazer o que quiser. Se você ir por esse caminho, você está fodido, meu filho. Isso aí é caminho de morte, caminho de perdição, caminho de transgressão. Aí é gente alugada por algum interesse que prega isso. Porque 99% é gente que tem interesse em pregar isso para, assim como o povo quer também, facilidade, caminhos abertos, sem cerca. Sabe caminho sem cerca? Você pega uma talha aqui, pega outra talha ali, caminho aberto. Então você vai, sabe, dançando pelo caminho. Não quer porta estreita? Porta estreita é o quê? Cercado, restrição. Então, gente alugada que se entrega ao dinheiro, aos interesses dessa vida, prega nós os salvos, entre aspas. E aí, com essa doutrina diabólica, aí não tem mais pecado. Aí pode casar, pode separar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, e depois fingir que é crente. Não vá por isso. Então, o que foi que o Senhor falou assim, ó? O Senhor falou para as 12 tribos, por exemplo, tem uma lei, na palavra de Deus está escrito que uma mulher, um moço, que a filha da tribo de Neftali não podia casar com a filha da tribo de Jessé. Então, uma moça da tribo de Naftali não podia casar com um moço da tribo de Jessé. Aí você fala assim, mas não são todos filhos de Deus? Não, meu filho, aqui tem a herança. Se a filha de Neftali, aqui as 12 tribos, elas ganharam terras. A lei de Deus é justa, elas ganharam terras. Então, se a filha de Neftali fosse casar com um homem, quando eu falo filha, é uma mulher da tribo de Neftali. Se ela fosse casar com um homem da tribo de Assé, quando ele morresse, ela ia herdar o terreno de outra tribo. E aí a tribo dela crescia e a tribo de Jessé diminuía. E Deus falou assim, não, da tribo de Jessé, casa com mulheres e com homens da tribo de Jessé, porque aí mantém a herança na mesma tribo. Porque se uma mulher da tribo de Naftali fosse casar com um homem da tribo de Assé, quando ele morresse, a herança era dela, da esposa que ficou, e dos filhos, e aí ficava para a tribo de Neftali. E aí era injusto. Entendeu? Foi isso que a lei que o Senhor mandou. Porque a lei é justa. A lei é boa. Então não tem mulher, não tem homem na tribo de Neftali, então case com o pessoal da mesma tribo. Não tem homem e mulher da tribo de Assé, case com o pessoal da mesma tribo. Não tem homem da tribo de Dan, case com mulher da tribo de Dan. Não tem homem da tribo de Benjamim, case com mulher e homem da tribo de Benjamim, fica na mesma tribo. Para a herança de um não crescer, que aí um ia pegar a herança do outro. Os filhos de Israel, não só contente com isso, foram casar. Então, a mulher da tribo de Dan, ela foi casar com um homem amonita. O homem amonita não é da semente santa. Então, ela, mulher da tribo de Dan, ou de Benjamim, ou de Assé, da tribo de Israel, se ela fosse casar com um amonita, a herança da semente santa ia para o amonita, ia para outra tribo. Os filhos iam herdar a herança dos filhos de Israel. E o Senhor deu
a terra aos filhos de Israel. Aí, vigaristas e papagaios de vigaristas, cristãos de Iraque, falam que Deus é exclusivista. Deus é exclusivista. Deus é o que ele quiser ser, rapaz. Vá se lascar. Ele é o que ele quiser ser. Você vai julgar o caráter de Deus? Sabe? Você não aceita. Problema seu, meu filho. Mas o Senhor é o que ele quiser. Então ele deu as tribos de Israel. Para as tribos de Israel. É a promessa que fez a Jacó. Então ele disse, olha, não vai casar, nenhuma tribo casar com outra para não aumentar a terra, e muito menos uma mulher da tribo de Gade, por exemplo, e casar com uma moabita. Porque aí vai ter filhos, e aí o pessoal de Moabe, a moabita, vai herdar. Imagina se o filho de Israel morre numa guerra. Aí a moabita vai herdar toda aquela herança que o Senhor deu para a tribo de Israel. O Senhor não quer isso. E foi isso que os filhos de Israel fizeram. E aí o que é que acontece quando você transgride o mandamento? Está aqui, aí. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz oração e confissão a Deus. Pecado, transgrediu o mandamento. E quando se transgride o mandamento, o que é que acontece? O que é que aconteceu com Adão quando transgrediu o mandamento? Maldita é a terra por causa de ti, cardos e abrolhos produzirá, com suor comerá. Maldita é a terra está amaldiçoada. Se a terra produzir alguma coisa, o Senhor manda o gafanhoto, manda a peste, manda a morte, manda a enfermidade, manda os problemas e aí devora o fruto da terra. É o que é que acontece. É para isso, essa lição é para você refletir. Quem quiser se salvar, quem não quiser vai se lascar. No Canal do Cavaleiro é assim. Quem quiser, pega a lição, reflete e não repete. Quem não quiser, faça e vá se lascar. Porque vai se lascar. Muitos pecadores CCBistas da Congregação Cristã no Brasil foram exatamente o que eles fizeram. Eles pisaram, passaram por cima do mandamento, transgrediram, estão agora sofrendo as consequências e vai recorrer a quem? Não tem conversa fiada, rapaz. Não tem oração, nada. Não tem blá, blá, blá. Não tem, Senhor, tem misericórdia. Senhor, misericórdia é o caralho, rapaz. Vocês passaram por cima do meu mandamento e agora vem com misericórdia, vão se lascar, rapaz. Sabe? Ó. Pois estas coisas chegaram-se a mim, os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras. Ou seja, o Senhor mandou separar Israel com Israel. É semente santa. Não se misturar com os povos dessa terra. Seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas. Se você casa com uma mulher, se você é homem de Israel, da tribo de Ruben, aí casa com a cananeia. Você, e se for aquele bunda mole dominado pela mulher, você vai aprender os costumes dela. Vai para a casa da sogra, vai do sogro, lá o tio, a tia, o avô dela. Você vai aprender os costumes deles. E aí vai queimar incenso aos deuses deles. Por quê? Porque você não vai dizer não, porque senão todo mundo fica bravo lá. Lá no churrasco na tarde de domingo, na rodada de pix à noite. Você vai se contaminar. Já está lascado. Mistura. Vai começar vai ter filhos cananeus. Criados no costume cananeus. E o Senhor falou, não é para fazer isso. Pois Israel foi fazer isso. Sem contar a herança que mistura tudo. Dos egípcios, dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessas terras. Misturou até a semente santa, contaminou, adulterou. A semente santa adulterou, ela se contaminou com os povos da terra que o Senhor falou para não se contaminar e não misturar. Mas o Senhor é exclusivista. Você é exclusivista.
Ô, Gade, você da tribo de Gade aí, você é exclusivista. Não é só graça não, a congregação é só placa, sabe? A congregação não é graça, tem outros. É um vagabundo, rapaz. E aí, depois fica com essa conversa, se lasca e vai chorar com... Vai lá agora chorar com quem? A congregação é a graça. É na congregação que se vai chamar, que se vai fazer a semente santa, é na congregação cristã do Brasil. Não é em outro lugar nenhum. É na congregação cristã do Brasil. O cavaleiro aqui está falando. Não gostou? Vai se lascar. Cai fora do... Se descreve. Se inscreveu, se inscreve, meu filho. Aqui é assim. Aqui não tem... Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessas terras, e até a mão dos príncipes e dos magistrados, ou seja, do sacerdote, dos caras que estavam no templo, dos vossos capeta em Cristo da época, fizeram isso. É por isso que o Senhor entregou nas mãos dos reis, e aí levaram cativo, escravizaram, roubaram, furtaram, fizeram tudo. Aí perdeu a terra. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Foi a primeira, ou seja, os sacerdotes. Foi os primeiros a transgredir. Se o sacerdote está transgredindo, o outro CCBista lá, o músico lá, aquele irmão lá que não tem ministério, se o ancião está fazendo, se o cooperador, o diácono, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também aqui. Porque aí o cara tem vergonha de ser diferente, tem vergonha de ser crente, e aí vai e faz como os magistrados, que são o ministério da época, os sacerdotes, os príncipes fizeram. E aí o que aconteceu? Por que Jerusalém foi tomada em cativeiro? Por que Jerusalém foi destruída, queimada a fogo, muro fendido, portas queimadas, desprezo, miséria? Por causa do pecado, meu filho. Por causa do pecado. Se pecar, você não pensa que... Você acha que o Senhor Jesus Cristo veio e morreu na cruz e anulou todo o caráter do Todo-Poderoso? Não, meu filho. Se você está assim, enganado, desengana agora. Se você acha que é assim mesmo, então se lasque. Vai se lascar. E ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me assentei atônito. Ou seja, Esdra, vendo toda essa sacanagem, aí Esdra, nossa, rapaz, como é que vocês podem fazer um negócio desse, rapaz? Mas vocês estão burros, vocês não estão vendo a lei que não pode fazer isso não, rapaz. O Esdra ficou, nossa, como é possível, como é que vocês fazem um negócio desse, rapaz? Estão vergonha nas vossas caras, ô cuzões. Você não sabia que não podia fazer isso? E aí Esdra sentou lá e falou, sabe quando você senta e fala assim, nossa, não é possível um negócio desse. Atônito. Aí o Senhor, Esdra, calma. Calma. Fica calmo. Esse povo aí eu não quero mais. Vou levar tudo, vou espalhar pelas terras, vou entregar no cativeiro, sabe? Vai ficar de lição para aqueles que querem. Porque isso aqui fica de lição para aqueles que querem. E aí pega a lição, reflete, medita, teme e fala, não vou fazer, que nesse povo doido fez. Aí o Esdra foi. Tem que ser forte para isso. Por isso que era o Esdra. Aí o Esdra se tornou atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo rasgado o meu vestido e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse, oh meu Deus, estou confuso. Claro que não é para estar confuso. O cara fala, como é que pode esse povo todo ser doido assim? E sendo que a lei mandava que não. Os israelitas arrependem-se
e despedem suas mulheres eternas. Aí foram despedir as mulheres. Olha o embrulho disso aqui. Foram despedir as mulheres. Deu patrimônio? Deu herança para os filhos? Deu coisas para a mulher se sustentar? Deu herança para as mulheres? Indenizou as mulheres? Tudo isso aqui por causa de quê? Porque é um povo imbecil. Porque o povo de Deus é imbecil. Quando ele quer ser imbecil, é imbecil de alto grau. Porque eles fazem as coisas sem consultar a lei do Senhor seu Deus. Vai um pelo outro. Ah, se aquele está fazendo, eu vou fazer também. Eles vão. Ah, o Senhor é cheio de misericórdia, não tem olhado para minhas fraquezas, tem vindo ao meu encontro. Aí vão, meu filho. Todo mundo está fazendo, aí, o que é que tem? Que lei que nada, que palavra de Deus que nada. Isso aqui, meu Jesus Cristinho. Que é isso, Senhor cheio de misericórdia. Aí vão. Quando só chega as consequências, quando chega a fatura do pecado, aí se enrolaram todo. Aí despediram as mulheres. Já juntou todo Israel, muito grande congregação de homens e mulheres, das crianças, porque o povo chorava com grande choro. Chorava com grande choro. Sofrendo por causa de quê? Pelas consequências que eles mesmos praticaram. Quem pratica o pecado sofrerá as consequências, meu filho. Sempre foi assim, sempre será assim. Com Jesus Cristinho e sem Jesus Cristinho, sempre foi assim. Então cuidado dessa conversa vagabunda desses crentes de Iraque, desses cristãos de Iraque, que acham que somos salvos. Podemos fazer todas essas sacanagens aqui, que agora na cruz. Mas o cavaleiro está dizendo aqui, com Jesus Cristinho e sem Jesus Cristinho. Pecou, transgrediu a palavra, sofrerá as consequências. Esaú fez aquilo lá, não teve lugar para arrependimento, não. Mesmo Davi, que pecou daquele pecado sacanagem, sofreu as consequências. E Davi, no caso especial, porque Davi prefigurava o Messias, sofreu as consequências. A pergunta é, você quer sofrer as consequências? A pergunta é, você tem capacidade de sofrer as consequências? Eu não quero. Eu não me arrisco. Tanta coisa que os filhos de Israel faziam, antes e depois do cativeiro. Naqueles dias, via em Judá, Neemias. Se for pegar tudo aqui, naqueles dias via em Judá os que pisavam lagares ao sábado. O que foi que o Senhor falou do sábado? Sábado é o dia do descanso. Para você dar descanso a você, ao seu servo, à sua serva, ao seu empregado, jornaleiro, à sua empregada, para dar descanso ao boi, ao jumento, que o boi lavrava a terra, você tinha que dar descanso para ele, ao seu cavalo, ao seu jumento, cuidar deles. Todo mundo descansar, porque ninguém é de ferro. Para ninguém fazer negócio. Não tem 6 dias para trabalhar? Né? Porque o Senhor falou, não, dia de sábado, para. Vai ficar rico? Vai ficar pobre? Não, de descanso. Se o próprio Senhor Deus deu o exemplo de descanso. Nem o povo vai ficar da puta. Se o próprio Deus deu o exemplo de descanso. Nem Deus dando exemplo de descanso, o povo aprende. Esse povo tem que tomar no cu, velho. Não tem outra jeito. Você não está gostando que eu estou falando palavrão? Vai se fuder. Naqueles dias vinha ajudar os que pisavam, povo fresco como mosquito, igual no camelo. Palavrão é um vagabundo dizer que coleta é santa, rapaz. Tão vergonha na cara. Naqueles dias vinha ajudar os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre jumentos, como também vinham uvas, figos e toda a cesta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E qual foi um dos mandamentos que o Senhor falou lá a Moisés? Não foi no dia de sábado descansar? E aqui o povo estava transgredindo no dia de sábado. E aí você acha que transgredindo a lei do Senhor, o mandado, a ordem do Todo-Poderoso, você acha que vai escapar? E o filho? O Senhor falou assim, eis aí
Esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Obedece-o a ele. O Senhor falou isso do Senhor Jesus. E aí você desobedecendo o filho amado, que o Senhor deu testemunho, você acha que desobedecendo o filho, você vai ter final feliz? Você está fodido, pai. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Obedecei-o em tudo que eu vos mandar. Não deixe que ele se ire contra você, porque ele cai em você como uma pedra de esquina. Aquele que cai em cima virá pó. E aí você vai, cristão de Iraque, pecadores sem ser besta, e vosso filho da puta em Cristo, acha que vai transgredir o mandamento do Senhor e vai ficar impune. Muita gente se lascou com bem menos. E você, isso aqui é lição. Reflete e não repete. E o povo proibido de trabalhar no sábado, e eles estavam comercializando, o comércio estava deitando e rolando na congregação. A congregação tem que se fuder, pecadores da congregação. O povo lá, o Senhor disse, de sábado é descanso. Faça a sua obra de segunda a tal lugar, de sábado é descanso. E o povo estava lá, trazendo feixes, suas cargas nos jumentos, sobre jumentos, traziam vinho, uvas, toda sorte de mercadorias, e traziam Jerusalém no dia de sábado. Transgredindo o mandamento. Com certeza tinha os ossos capeta em Cristo estavam lá. Não, isso aí é lei, isso aí não vale mais nada, isso é Moisés lá, mas traz aí, porque o templo cobrava e estava interessado no comércio, nos dízimos e nas ofertas. O templo estava ganhando dinheiro com aquilo, com as mercadorias, e ia perder o lucro no dia de sábado. A propina, o suborno no dia de sábado. Então a congregação se fudeu. Sabe? E aí, Jesus Cristinho, meu filho, transgrediu a palavra do Senhor, já era. No tempo do Velho Testamento, no Novo Testamento é a mesma coisa. É por isso que a congregação hoje, os pecadores da congregação estão lascados do mesmo jeito. É sempre assim. Tem sempre os vigaristas por detrás, por interesse, pregando facilidade, dizendo que não é pecado, o povo vai e pratica o pecado. Aquele lá está dizendo que não é pecado. Aquele outro lá está dizendo que não é pecado. Aquele outro também está dizendo que não é pecado, que aquele que está... Aí o cavaleiro está dizendo que é tudo pecado, que o cavaleiro é fundamentalista. O cavaleiro é exclusivista. O cavaleiro quer ser santo. O cavaleiro não pode nada. Então vá pelo que pode tudo, e aí, foda-se. Foque-o. Também tírios habitavam dentro, que traziam peixe. Tírios, era Tiro ali, vizinho a Sidom, no Líbano ali, à margem do Mediterrâneo. Também tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. O Senhor falou para não fazer negócio nenhum no dia de sábado. Lá estava Judá, Jerusalém e as tribos de Israel, os filhos de Israel, comercializando a todo vapor. Esqueceram do sábado, passaram por cima da doutrina, passaram por cima do mandado do Senhor. E o Senhor está lá na boa. Falando, eu vou botar aqui as batatas de vocês para passar. E acendeu o fogo e botou ali o tacho com óleo fervente, no tempo determinado, pau no rabo de vocês. E lá estava Judá e Jerusalém comercializando. Mas a doutrina, Moisés falou lá, aqui Moisés não, Moisés tem um tópico aqui, tem um ensinamento aqui, tem uma circular aqui, só não pode criticar o ministério, mas aí pode fazer tudo. E contendi com os nobres de Judá. Ele lhes disse, que mal é este que fazes, profanando o dia de sábado, o mal. Transgredir o mandamento do Senhor é mal.
no Novo e no Velho Testamento. Transgrediu é mal, e se você pratica o mal perante os olhos do Senhor, você está lascado. Porventura não fizeram vossos pais assim? E nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Os pais era a geração passada. Se lascaram justamente por causa do pecado, por causa dos pecados que cometiam, por causa das transgressões da lei do Senhor. E o povo estava fazendo a mesma coisa. Lição: o passado serve de lição para você refletir e não repetir. Pega a visão do cavaleiro aqui. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém, já sombra antes do sábado, ordenando eu as portas se fecharam, e mandei que as não abrissem até passado o sábado. Aí Esdra foi aqui. O Senhor só não destruiu todos os filhos de Israel, todos eles, por causa do Senhor Jesus. Só isso. Então, muita gente tropeça nisso hoje também, que acha que o Senhor nunca destrói de todo o seu povo. O Senhor só não destruiu todos eles por causa disso, por causa da promessa do Senhor Jesus. Porque se o Senhor não fosse, o Senhor tinha destruído todo Israel naquele tempo. Mas como tinha a promessa da vinda do Messias, e aí o Senhor, e tem sempre uma meia dúzia ali que não vai na onda dos pecadores, e aí o Senhor salva. Só por causa disso. Essas duas coisas. Primeiro, o Senhor Jesus. Segundo, que tem sempre uma meia dúzia ali de resistente que não vai na conversa dos pecadores, dos cristãos de Iraque, e aí não vai por esse caminho, e aí o Senhor vem para salvar eles, taca fogo nos pecadores, e aí começa outra coisa, começa de novo. Então, os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Cuidado com os negociantes. Cuidado com os negociantes do Evangelho. Cuidado com os negociantes da fé. Cuidado com os mercadores. Aqueles que tudo é permitido. Porque os negociantes, os mercadores, ganham com as mercadorias. Merca a fé. Merca os interesses. Então, esses negociantes da Bíblia, da Palavra de Deus, esses mercadores nunca vão pôr restrição em você. Vai dizer para você, o Senhor tem misericórdia, não tem ouvido nossas fraquezas, mas tem vindo nosso encontro, aí todo mundo erra, aqui ninguém é perfeito, todos nós estamos no nosso pecado. Esses são os mercadores da fé. Aquele que nunca vai dizer que você não pode fazer isso. Porque ele é um cliente. Porque esses mercadores, esses negociantes, para o público que escuta ele, é um cliente, não é um crente, é um cliente. Então, por isso que o mercador, o negociante, nunca vai dizer que o cliente dele não pode. Como diz o provérbio, o cliente tem sempre razão. Então, o pastor, o ministério, um paroleiro, um vigarista de plantão, ele sempre vai dizer que o cliente dele tem razão. Porque ele está pregando por interesse, ele é vendedor, ele é mercador. Então ele quer vender a mercadoria dele e receber. Seja de que forma ele recebe, seja de que forma ele ganhar. Ganha com isso, ganha com aquele outro. Então os clientes querem um produto favorável. Ou seja, não pode botar restrição. Assim como aquele povo que ouviu o Senhor Jesus na montanha. Então, muitos começaram a abandonar o Senhor, como o Evangelho está escrito, porque estavam ouvindo que eles não foram ali para ouvir a doutrina, o sermão da montanha. Então, os negociantes, eles nunca vão botar restrição nos ouvintes dele, porque os ouvintes dele são os clientes. Então, cuidado com os negociantes. Protestei, pois, contra eles. Eles disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar a mão de vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Como Esdra, Neemias, Esdra, eles estavam ali com a carta do rei, com autoridade para fazer essas coisas,
Aí os caras temeram. Também disse aos levitas que purificassem. Tudo isso aqui foi depois da volta do cativeiro. Foi quando Neemias e Esdras voltaram lá do cativeiro. E o povo estava fazendo. O povo foram para o cativeiro justamente porque fizeram isso. E aqui tem mais coisas, muito mais coisas. Tem aqueles que estavam cobrando usura aos pobres, emprestando com usura. Então Neemias e Esdras protestou. Sabe? Tudo isso aqui, os sacerdotes que vieram para Jerusalém, relação dos que habitavam em Jerusalém, dos que habitaram na... Aqui, vários pecados e que por isso que o povo de Deus se lasca. Os pobres murmuram contra os ricos e Neemias repreende os últimos, os ricos. Os ricos oprimindo os pobres. Um rico, filho de Israel, das tribos de Israel, oprimindo os pobres da tribo de Israel. Povo de Deus oprimindo o povo de Deus. Povo de Deus, entre aspas. Aí, castigo. Não tem oração aqui que dê jeito, meu filho. Não tem oração. O Senhor não mudará. O Senhor Deus foi assim nesse tempo, será assim enquanto o sol durar. Não pense que Jesus Cristinho vai te salvar, não. Porque o Senhor Jesus, ele é advogado de justo, não de fila da puta. Sabe? Não adianta você transgredir tudo que... E ainda muitos deles pregam e transgridem. Não adianta que o Senhor vai defender quem é vagabundo, não. O Senhor só defende quem é justo. Então, cuidado com esses vendedores, com esses mercadores que pregam Efésios 2, 8 e 9. E que salvação não é por obras e que já são salvos. Se você for por essa aí, meu filho, vá se quiser, mas tenha certeza que você vai se lascar. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Até mais.